Hum? Então você vê aqui, fechando-se no círculo das suas sensações corporais, o homem perde efetivamente o contato com os outros seres humanos. Porque todo contato que se estabeleça é apenas no nível linguístico, simbólico e, portanto, fingido. Você acredita que é livre e dono da própria cabeça, mas ao mesmo tempo você é um bichinho assustado e está procurando proteção o tempo todo. Então isso faz com que você conceba a autoridade sob formas impessoais e, por assim dizer, insensíveis. A autoridade é, por exemplo, a ciência, a tecnologia, o conhecimento. Você acredita que para todas as questões que aparecem existe alguém em algum lugar colocado numa universidade que sabe as respostas. Então nada mais é um enigma. Tudo se sabe. Existem universidades, existem os museus, existem as instituições de pesquisa, e lá dentro certamente alguém tem uma explicação de tudo. Se não tem explicação agora, vai ter daqui a pouco. Então, esta crença deprime nas pessoas o desejo de fazer perguntas, de saber o que quer que seja. Então, aí se fecha o círculo. Começou com a ignorância, passou para a fraqueza, passou para a maldade, e a maldade, por saber, reforça a ignorância e assim por diante. Né? Então, isto é o que são os homens do vulgo. Mas, nota o Raveisson, não se trata apenas de uma pequenez moral, nem psicológica, e nem mesmo gnosiológica, cognitiva. É uma pequenez que se traduz em concepções globais do mundo, feitas à imagem e semelhança dessa mesma pequenez. Ou seja, há uma filosofia pequena. Né? E esta filosofia se baseia, como ela se baseia? Naquilo que parece aos indivíduos ser o seu interesse ou a sua necessidade mais imediata, que são as necessidades sensíveis. Então, a realidade do indivíduo, a seus próprios olhos, está limitada à sua corporalidade. Ora, a corporalidade não é comunicável. Eu não posso fazer com que um outro corpo sinta o que eu estou sentindo. Aquilo que acontece ao meu corpo acontece somente a mim. Tanto as sensações prazerosas como as dolorosas não são comunicáveis, exceto através da linguagem. Então, isso quer dizer que daí por diante, cada individualidade está rigorosamente encerrada no seu corpo. Não há comunicação, exceto simbólica e indireta. Por exemplo, se eu estou sentindo dor e eu grito, uma pessoa interpreta o meu grito como sinal de que talvez eu esteja sentindo alguma dor. Veja que o próprio René Descartes olhava pela janela e via as pessoas andando na rua e ele disse que tinha alguma dificuldade de conceber que aquelas máquinas que se moviam tinham alguma alma. E note bem que Descartes não era materialista, mas estava raciocinando como se fosse. Então, se a sensorialidade e o corpo são colocados, vamos dizer, como a realidade primordial, então a separação entre os seres humanos é absoluta e eterna. E a comunicação simbólica através da linguagem não é a verdadeira comunicação. Não há comparticipação em coisíssima nenhuma. A comparticipação é necessariamente ilusória. Então você vê aqui, fechando-se no círculo das suas sensações corporais, o homem perde efetivamente o contato com os outros seres humanos. Porque todo contato que se estabeleça é apenas no nível linguístico, simbólico e, portanto, fingido. Não há comparticipação, não há compaixão possível. Não havendo compaixão possível, é natural que essas criaturas se tornem ainda mais amedrontadas, porque é uma sensação de isolamento total e absoluto.
Havendo a sensação de isolamento total e absoluto, significa que cada ente corporalmente definido, ele é uma realidade em si mesma. Essa realidade, vamos dizer, não se comunica a outros. E, de certo modo, cada indivíduo se considera, por assim dizer, um todo fechado. No momento em que ele se considera um todo fechado, surge uma coisa que assumirá mais tarde áreas de um problema filosófico. Como eu posso acreditar na existência do mundo exterior? Esse problema só surge, historicamente, depois de muitos milênios. Ou seja, foi necessário que o número de pessoas, vamos dizer, imbuídas dessa concepção corporalista da realidade se multiplicasse muito, para que chegasse ao ponto em que elas acreditam que elas são reais, mas talvez o mundo não seja. É claro que aí nós estamos em plena psicose. Né? Quer dizer, que um indivíduo que sabe que corporalmente ele proveio de outro corpo. Ele não é eterno, ele teve um começo. Ele, antes dele ter a sua independência de movimentos, ele existiu dentro de um outro corpo. Ele teve que ser gerado por um terceiro e assim por diante. Ele se esquece de tudo isso e se considera, então, uma espécie de realidade fechada em si mesma e autoconstituída, que tem o direito de colocar entre parênteses e colocar em dúvida todo o restante do universo. O fato de você dizer mundo exterior já é uma coisa fantástica, porque significa que o eu considera que o mundo está fora dele e que, portanto, ele está fora do mundo, quando na realidade uma coisa jamais acontece. Eu não posso colocar em dúvida um mundo que não me está presente psicologicamente. Se eu nada sei do mundo, nunca recebi notícia do mundo, e, portanto, o mundo não existe entre os meus dados de consciência, eu não posso questioná-lo. Portanto, necessariamente, para que eu questione o mundo, ele tem que estar dentro de mim. Por outro lado, se eu estivesse totalmente fora do mundo, eu teria notícia de mim mesmo existindo independentemente desse mundo, e a presença do mundo seria uma coisa realmente evanescente e intermitente. Mas qual de nós pôde viver um único dia fora do mundo? Vamos supor que você é um monge, um asceta. Então, eu me retiro do mundo. Eu digo, você se retira para onde, meu filho? Para um templo, para uma caverna, para algum lugar do mundo. Então, você só se retira do mundo indo a outra parte do mundo, mesmo que você seja um asceta. Existe um asceta que foi praticar seus exercícios ascéticos em lugar nenhum? Num não lugar? Não, nunca existiu. Então significa o seguinte: o mundo jamais esteve fora de mim, eu jamais estive fora do mundo por um único instante sequer. E a separação entre eu e mundo, ou seja, eu me tomar a mim mesmo como uma entidade existente em si mesma, e o mundo como uma mera hipótese formada nos meus pensamentos, isto tudo é uma coisa que só existe aonde? Nos meus pensamentos. Então aí eu estou tomando, vamos dizer, um pensamento que eu mesmo criei como se fosse uma realidade que me foi imposta desde fora. Eu estou invertendo tudo. Mais adiante, Raveisson se referirá justamente a esse tipo de inversão, né? E dizendo que isso, é claro, é um uso errôneo da faculdade de abstração. Onde o indivíduo faz uma abstração, ele separa uma da outra coisa que na verdade estão juntas e depois ele esquece que ele separou e começa a tomar essas partes como se fossem todos existentes por si mesmos. Então, diz Raveisson que o atributo fundamental dessa filosofia é a pequenez. É um indivíduo que concebe o universo inteiro à medida do tamanhico do seu próprio ser corporal. E é claro que essa pessoa que pensa assim, e hoje é a maioria, está completamente fora da realidade. Estando fora da realidade, não pode, evidentemente, agir.
só pode entrar em sequências de ações que foram concebidas por outros e que são dirigidas por outros. Quando você entra no emprego, é exatamente isso que você faz. Você não vai entrar lá para você conceber a sua empresa toda de novo. Não, a empresa já existe, tem os regulamentos, tem os objetivos, tem, vamos dizer, as sequências de ações já planificadas anteriormente. Você vai entrar ali e se encaixar. Então você não está propriamente agindo, você é um instrumento de uma ação que o transcende, uma ação que vem de fora. Então, e curiosamente, é isso que se chama hoje uma pessoa normal. Uma pessoa normal é uma pessoa que nunca fez nada por sua própria iniciativa. Uma pessoa que se deixou agir desde fora ao longo de toda a sua vida, em troca de uma proteção que é totalmente imaginária, sobretudo porque nenhuma proteção vai livrá-lo da morte no fim das contas. Certo? Então, você vê que a diferença entre a pequenez e a grandeza moral tem consequências de ordem cognitiva que modificam completamente a sua visão da realidade e podem levá-lo a uma existência totalmente fictícia. E este fenômeno não acontece somente na escala da psicologia dos indivíduos, mas acontece historicamente, e uma das suas expressões históricas é a criação de filosofias. Então, isso quer dizer que existem filosofias que nascem dessas respectivas experiências existenciais e as traduzem sob a forma de teoria. Então, o indivíduo que tem grandeza, ele vai criar uma imagem do universo que expressa o que? A grandeza dele? Não, ao contrário. A grandeza do próprio universo, da qual ele se considera apenas um receptor. E a outra filosofia refletirá, então, vamos dizer, a pequenez de alma que vive de ilusões que no início são reconfortantes, mas depois se tornam cada vez mais temíveis. E o exemplo máximo dessa filosofia é a de Epicuro, que eu não preciso expor aqui porque eu já expus no começo, nos capítulos principais iniciais do livro Jardim das Aflições, onde a realidade é vista, vamos dizer, como um aglomerado de átomos que se movem a esmo em todas as direções, conforme as suas inclinações as mais arbitrárias. Se átomos agindo, movendo-se a esmo, são a base da realidade, então cada indivíduo constituído por esses átomos também, vamos dizer, é ele próprio uma unidade que se move a esmo, tá certo? Segundo Epicuro, levada por apenas duas motivações: fugir da dor e buscar o prazer. Mas a busca do prazer, por sua vez, causa novas dores e novas fugas e assim por diante, indefinidamente. Isso é toda uma cosmovisão criada, vamos dizer, à imagem da própria pequenez de alma de Epicuro. Essa pequenez se traduz, então, evidentemente, em deficiências de inteligência que são absolutamente notáveis. Eu expus algumas, né, no livro Jardim das Aflições, onde se vê, no fim das contas, que a filosofia de Epicuro termina sendo uma comédia, um caso de humorismo involuntário. Né? Praticamente em cada linha da concepção, né, o Epicuro está rindo de si mesmo sem perceber. Então, nesse texto, vamos dizer, esta síntese que ele faz de elementos mitológicos, morais, psicológicos e históricos, mostrando o surgimento, vamos dizer, a origem de dois tipos de filosofias que ainda se disputam o espaço no mundo. Tudo isso o homem fez até aqui em 3 páginas. Né? Note bem que outro dia, abrindo
a esmo as conferências de Richard Feynman, que foi Prêmio Nobel de Física. Ele tem um livro em 3 volumes chamado The Feynman Lectures, talvez o livro de física mais famoso dos últimos 40 anos. Abrindo a esmo tem uma frase assim: bom, formou-se um consenso, então, científico de que as coisas são feitas de átomos. Eu digo, tá bom, só que quer dizer... Só tem um pequeno problema. O que quer dizer feito de? A frase é absolutamente nonsense. Se você disser composto de... O que quer dizer composto de? Como que você compõe uma coisa de átomos? Note bem, os átomos que compõem o nosso corpo não são muito diferentes dos átomos que compõem todo o resto. Então, se somos realmente feitos de átomos, temos todas as mesmas propriedades físico-químicas e não nos distinguimos uns dos outros pelo que quer que seja. Na verdade, nós só distinguimos por quê? Porque nós temos uma forma diferente. Ou seja, aquela suposta matéria que nos compõe, que são átomos e partículas subatômicas, não estão montadas da mesma maneira numa pedra, numa tartaruga, numa lagartixa e na pessoa do professor Richard Feynman. Senão não conseguiria distinguir o professor de uma lagartixa. Porque os átomos não se distinguem muito. Então, dizer que as coisas são feitas de átomos é não dizer absolutamente nada, 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 nada. É essa frase mais vazia que existe. É a mesma coisa que você dissesse, olha, que a lua é feita de queijo. Eu digo, e o queijo é feito do quê? Não é isso? Da lua? Então, a pergunta pela matéria, pela substância material que compõe o universo, é uma das primeiras perguntas filosóficas que surgiram. E logo, logo a filosofia grega percebeu que esta pergunta não é suficiente, que esta pergunta isolada não quer dizer absolutamente nada. Porque se você perguntar do que é feita esta mesa, você dirá de madeira. Daí você olha uma árvore lá fora e diz, do que é feita a árvore? De madeira também. Qual é a diferença? A simples matéria não basta para você distinguir não só uma árvore de uma mesa, mas uma lagartixa do professor Richard Feynman. Então nós temos a introdução de um outro elemento que é a forma. A forma determina a diferença entre os seres. E isso é o que Aristóteles chamava, vamos dizer, a causa formal. A causa formal é o que uma coisa é. Se você não sabe o que uma coisa é, a pergunta sobre qual a matéria do qual ela se forma não faz sentido. Porque a palavra formar-se já introduz a noção de forma. Ou composto introduz a noção de composição. Ser feito introduz a noção do fazer. E é aí que está a diferença e não na matéria. Então, a própria estrutura da frase mostra a sua radical insuficiência e a sua falta de sentido, no fim das contas. Então, eu digo, olha, com tantos anos de evolução científica, nós ainda temos este problema de que o máximo que a física pode nos dizer é que as coisas são feitas de, ou compostas de, ou formadas de átomos e partículas subatômicas. E em tudo isso aí, nada me explica a diferença entre uma lagartixa, uma catedral, uma composição musical ou um ser humano. Ou seja, isso aí não explica absolutamente nada. E as pessoas que se voltam para a física esperando que ela nos dê uma resposta sobre o segredo do cosmos, nossa, simplesmente não sabem o que estão fazendo.
A ciência física ela se destina a nos dizer de que as coisas são feitas, não o que elas são. E o de que unifica num mesmo conceito a mesa e a árvore. E a madeira que você joga no fogo para queimar. E, fisicamente, tudo isso é a mesma coisa. A física só poderia nos dizer algo se você criasse uma superfísica que nos explicasse a diferença entre as formas das coisas. Essa ciência não existe ainda. Talvez ela exista em 4.000, 5.000, 10.000 anos. É claro que qualquer forma que você observe, simples ou complexa, ela pode, em última análise, ser expressa mediante uma equação matemática. Há uma fórmula equivalente à forma de cada ente. Podemos saber essa fórmula? Não. Porque o número de fórmulas é infinito. Por exemplo, as diferenças individuais. Aqui temos uma pedra, aqui tem outra pedra. Até um certo ponto, outra pedra do mesmo tipo. Você tem 2 pedaços ali de granito, vamos supor. Né? Até um certo ponto, a fórmula deles é igual. No que se refere ao quê? A matéria que as compõe. Mas elas têm formas diferentes e estão em lugares diferentes do espaço e não se interpenetram. Portanto, há também uma fórmula de cada uma, fórmula individual de cada uma. Somente a ciência que fosse capaz de encontrar as fórmulas de todos os entes individuais poderia nos dar uma explicação física do universo. Esta ciência não existe. E digo eu, jamais existirá. Pitágoras e Platão a concebiam idealmente, né? Ao acreditar que existem as formas que criam todos os seres, tá certo? E que essas fórmulas se expressam matematicamente. Mas note bem, para chegar nisso, o que fazia Platão? Ele desviava os olhos dos seres individuais e buscava as fórmulas das espécies. Ora, as fórmulas das espécies só explicam aqueles elementos formais que são comuns a muitos entes, mas não explica a sua diferença individual. Então, é a isto que se referirá mais tarde Raveisson, quando ele disser que os materialistas antigos, pelo menos Demócrito, Epicuro, etc., etc., nem sequer chegavam a fazer abstrações de tipo superior. Mas quando chegavam, como era o caso dos platônicos, se contentavam com abstrações genéricas que podiam até refletir algo do funcionamento dos objetos, mas às quais faltava o quê? A realidade. Não coincidiam com o mundo da experiência, exceto de maneira muito esquemática e genérica.